Olá pessoal, aqui é o professor William. Estamos hoje na nossa aula de número 91. Estamos falando sobre o quarto período da história da filosofia. Estamos falando do período helenista. Estamos falando da filosofia helenística. Filosofia helenística é marcada principalmente por um pensamento de cunho ético e moral. Aqui veremos algumas escolas de pensamento, veremos o estoicismo, epicurismo, o ceticismo e o ecletismo. E daí depois passaremos para o quinto e último período da filosofia antiga, que é o período religioso, o período marcado pelas ideias do neoplatonismo. Então vamos lá. A aula de hoje, aula 91, características da filosofia estoica. Então, a aula passada nós já comentamos alguns aspectos históricos do estoicismo e hoje nós vamos entrar nas características da filosofia estoica. Vamos ver ali quais são as principais características dessa filosofia. O fundador do estoicismo, Zenão, teve como mestre, como modelo de vida, o cínico Crates. Então comentamos um pouco sobre isso na aula passada, de que o Zenão de Cítio, ele acabou chegando lá na Grécia e acabou conhecendo os livros sobre o Sócrates, principalmente pela leitura que ele fez lá do Xenofonte e também lá da Apologia de Sócrates, que foi escrito por Platão. E daí ele já pergunta, cadê esse Sócrates? Eu quero conhecer, ele fica admirado, eu quero conhecer esse Sócrates. E daí parece que o cara lá da banca de jornal aponta pro Crates, fala, ó, talvez isso aí seja o mais próximo do Sócrates que você vai chegar, tá bom? E daí ele conhece o Crates, admira o Crates, vira seguidor do Crates, que é um filósofo cínico. Já abordamos também o Crates lá nas nossas aulas sobre o cinismo, lá no começo do nosso curso sobre a história da filosofia. Dá uma olhadinha lá sobre os cínicos, um pouquinho antes do Sócrates. Então, beleza. Então, o Zenão de Cítio, o fundador do estoicismo, ele é discípulo do Crates, que é um cínico. Isto explica a orientação geral do estoicismo, o qual se apresenta como a continuação e o complemento da doutrina cínica. Então, aqui na perspectiva do Nicolas Abanhanho, o estoicismo ele é uma sequência, de certa forma, ali da filosofia cínica. Embora o estoicismo seja bem diferente do cinismo, mas algumas coisas a gente percebe que tem, de certa forma, em comum, principalmente uma ideia ali de autossuficiência, que provavelmente é uma ideia ali que os estoicos tiraram com certeza dos cínicos, porque acho que nenhuma outra filosofia defendia isso na época, uma questão da autossuficiência, uma questão da autarquia. Como os cínicos, os estoicos procuram não já a ciência, mas a felicidade por meio da virtude. Então essa também é alguma coisa ali que os estoicos pegaram dos cínicos. Nós mostramos nas aulas anteriores que filósofos como Sócrates, Platão e Aristóteles afirmavam que a sabedoria é superior à prática. A atividade teorética é superior à atividade prática. A atividade da ciência é uma atividade superior a qualquer outro tipo de atividade. E aqui, com os estoicos, a gente começa a perceber que o jogo vira. O jogo vira. Por quê? Porque agora não é a ciência, a sabedoria que é mais importante, mas sim a virtude, aquela prática de vida, a questão da felicidade, a questão moral é mais importante que a própria questão da ciência. E isso aí foi uma herança dos cínicos. Os cínicos que rompem essa barreira, mostrando que a virtude e a ciência são coisas separadas e a virtude é superior à ciência. E essa é uma coisa que o estoicismo também prega, né? Eles vão pegar lá do cinismo justamente essa ideia aí da virtude superior à ciência. A prática é superior à ciência, a prática é superior à sabedoria. Mas, diferentemente dos cínicos, consideram que, para alcançar a felicidade e a virtude, é necessária a ciência. A grande diferença entre os estoicos e os cínicos é que, para os estoicos, para você chegar na virtude, para você chegar ali na felicidade, você tem que passar pela ciência também. Diferentemente dos cínicos, que afirmavam que, para você ser feliz, não precisava da sabedoria, ou não precisava, de certa forma, ali da ciência, você não precisava da cultura de maneira geral. Os cínicos são filósofos aversos à cultura. Para eles, a cultura é o que causa todo o problema da sociedade. A própria sociedade como cultura é um problema e os cínicos vão pregar justamente uma volta à natureza, uma volta ao natural, que diferencia, por exemplo, a natureza da cultura, que a natureza é justamente aquilo que todo homem possui, todas as pessoas possuem, de maneira indiferente. Já a cultura é uma coisa que muda, que se modifica, é política, é religião, e sempre causa confusão, porque sempre vai ter aquela pessoa que vai defender o seu ponto de vista. Quando a gente trata de natureza, não tem ponto de vista, a natureza é comum para todos. Então, devemos seguir a natureza e não a cultura. Então, os cínicos acabam indo para essa perspectiva e os estoicos procuram valorizar a ciência, mostrando que ela é necessária para se chegar à virtude, à felicidade.
Não faltou entre os estoicos quem, como Ariston, estivesse ligado estreitamente ao cinismo e a declarar-se inútil à lógica e superior às possibilidades humanas à física, abandonando-se a um desprezo total pela ciência. Então, alguns estoicos seguiram ali a linha de pensamento cínico, apesar de aderir ao estoicismo, tinha essa linha de pensamento cínico, negando o poder ali da lógica, e justamente mostrando que a virtude humana, a existência humana era superior a qualquer tipo de ciência, tá? Então a lógica é inútil, não precisa, você não precisa dela justamente para chegar à felicidade, tá? Então alguns estoicos ali, como Ariston, defenderam essa perspectiva que está mais para o cinismo do que para o próprio estoicismo. Mas contra ele, Erilo colocava o sumo bem e o fim último da vida no conhecer, volvendo assim a Aristóteles. Então, outros autores ali dentro do estoicismo não vão abraçar a perspectiva do cinismo, mas vão abraçar ali a perspectiva do Aristóteles também, e justamente vão mostrar que o último fim da vida humana, o fim último da vida humana, está justamente no conhecimento, no conhecimento. Isso também ultrapassa um pouco aquela ideia ali do estoicismo, porque no estoicismo o fim supremo seria justamente essa felicidade. Mas como que se chega nessa felicidade? É isso que a gente vai ver durante as nossas aulas. Então, só para vocês verem que dentro desse movimento tem oscilações de pensamento, pessoas que tendem ali a filosofia cínica, pessoas que tendem a filosofia aristotélica, e aqueles que se mantêm mais fiéis ao pensamento do estoicismo. O próprio fundador da escola, Zenão, considerava indispensável a ciência para a conduta da vida, e embora não lhe reconhecesse um valor autônomo, incluía entre as condições fundamentais da virtude. Então, o Zenão decide, o próprio criador ali do estoicismo, ele vai mostrar que a ciência é necessária para se atingir a virtude, logo para se atingir uma prática que leve à felicidade. Então, você tem que passar pela ciência e tem que passar pelo conhecimento, e a gente vai ver por que você tem que passar pela ciência, porque conhecendo o mundo físico onde nós moramos é uma maneira da gente não sofrer por coisa idiota, tá? Tem gente que sofre pela questão da morte. Ah, morreu fulano, eu tô triste. Cara, isso é natural. Vai ficar chorando? É claro, chora, né? Porque é triste. Mas vai ficar desesperado porque uma pessoa morreu? Isso é natural. Não tem coisa mais natural que a morte, tá? Então é isso. O estoicismo vai procurar mostrar que esse mundo natural não é o mundo que você tem que ficar chateado, ou tem que ficar triste, tem que ficar alegre. Não, é o mundo natural, as coisas são assim, e não é isso, não é motivo de preocupação, tá bom? E conhecer a física, conhecer a lógica, ajuda a entender esse mundo e ajuda a nos livrar dessas, digamos assim, dessas problemáticas aí que só atrapalham a vida da gente. A própria ciência parecia-lhe virtude, e as divisões da virtude eram, para ele, divisões da ciência. Então, o próprio, digamos ali, Zenão, ele acaba identificando, de certo modo, ali, virtude com a ciência, mas é claro, a virtude ainda é superior à ciência. Porque nos outros filósofos, como Sócrates, Platão e Aristóteles, há a identificação da ciência e da virtude, mas a ciência é sempre superior. Aqui para o Zenão, há uma certa identificação, mas ciência se reduz à virtude. E as divisões da ciência nada mais seriam que divisões da virtude. Então, a virtude ainda é superior à ciência. Tal foi, indubitavelmente, a doutrina que prevaleceu no estoicismo. A citação ali do filósofo Sêneca, que faz parte da Nova Estoa ou da Estoa romana. A filosofia é exercício de virtude, studium virtutis, mas por meio da própria virtude, já que não pode haver virtude sem exercício, nem exercício de virtude sem virtude. Então veja, o que ele está dizendo? A filosofia é exercício de virtude, então o próprio filosofar é exercer essa virtude. E por meio dessa virtude, que não pode haver virtude sem exercício, ou seja, não tem como pensar na virtude sem uma prática, ou seja, não tem como pensar filosofia sem prática. Então a filosofia é a virtude, logo a filosofia é uma prática. Não tem como pensar também exercício da virtude sem a virtude. Não tem como pensar ação sem a virtude, ou sem os valores, que foi aquilo que a gente já trouxe na aula anterior. Então veja, né? Essa é a concepção que ficou ali no estoicismo, essa questão da filosofia como prática da virtude. A filosofia que te leva ao melhoramento da vida, filosofia como uma razão de ser, a filosofia como uma prática do existir, tá? Então acho que seria mais ou menos essa ideia, bem interessante. O conceito da filosofia vinha assim a coincidir com o da virtude. Então filosofia e virtude se coincidem, porque a prática filosófica é a prática da virtude. Filosofar nada mais seria do que procurar a melhor maneira de viver. Então essa é a perspectiva do estoicismo, e também outras escolas ali como o epicurismo também vão abraçar essa perspectiva, tá?
O seu fim é alcançar sabedoria, que é a ciência das coisas humanas e divinas. Mas a única arte para alcançar a sabedoria é precisamente o exercício da virtude. Então, o fim da filosofia é justamente alcançar essa sabedoria, alcançar essa ciência. Mas você só vai alcançar essa ciência com a prática das virtudes. Ou tendo uma vida digna, uma vida ali feliz, uma vida virtuosa, você vai poder executar, vai poder chegar ali nessa finalidade que é a ciência. Então, veja, tem que passar pela ciência para se chegar ali nessa virtude. Uma coisa está ligada, está concatenada à outra. Não era que nem os cínicos que separavam completamente ali a virtude da ciência. Ora, as virtudes mais gerais são três, então os estoicos procuraram dividir as virtudes. E vejam, as virtudes para os estoicos coincidem com a própria realidade. Olha só, as virtudes mais gerais são três: a virtude natural, a virtude moral e a virtude racional. Então, para eles existiram três tipos de virtude, tá? Virtude natural, virtude moral e a virtude racional. E essas três são representadas também ali por áreas da filosofia, porque para eles a filosofia se dividia em três ramos também: a física, que cuida justamente das virtudes naturais, a ética, que cuida das virtudes morais, e a lógica, que cuida das virtudes racionais. Então veja, filosofia como ciência, filosofia como prática da virtude, se divide em três porque o mundo é dividido em três, e cada área da filosofia vai abarcar uma área do real, uma área da realidade. E conhecer esse real é fazer uso, fazer exercício da ciência, fazer uso da física e da lógica, para saber em que tipo de mundo que a gente vive, para saber o que esperar ou não desse mundo e não sofrer por coisa besta, tá? Então essa é a ideia do estoicismo. Diferente foi a importância atribuída sucessivamente a cada uma dessas três partes. Então, cada autor do estoicismo vai dar uma, digamos assim, uma prevalência a cada uma dessas áreas. Tem autores ali que vão valorizar mais a física do que a ética, do que a lógica. Tem autores que vão valorizar mais a ética, tem autores que vão valorizar mais a lógica, e por aí vai. Essa vai ser a diferença ali entre esses estoicismos. E distinta foi a ordem em que as ensinaram os vários mestres da Estoa. Então, cada mestre da Estoa ensinava essas áreas numa seguida ordem. Por exemplo, o Zenão e o Crísipo começavam pela lógica, passavam a física e terminavam com a ética. Então, para eles, o exercício do estoicismo começava primeiramente pela lógica, para entender os processos e trâmites da razão, do racional, do pensamento. Depois se passava para o mundo, se estudava a física para saber que tipo de mundo que a gente vive. E por último, passava-se a ética, que era justamente o coroamento de todo esse estudo. Agora que eu sei como pensar, agora que eu sei o que é esse mundo, então eu também vou procurar a maneira de viver melhor, sabendo de todas essas coisas, sabendo de todas essas questões. Então a aula de hoje foi isso, pessoal. Trouxemos um pouquinho ali das características do estoicismo e vamos trabalhar agora algumas perspectivas estoicas e justamente procurar mostrar o que é lógica, o que é física, o que é ética dentro do pensamento estoico, certo? Então é isso. Um grande abraço, nos vemos no próximo encontro.